Muito bem. Olá, queridos mentorandos, seguidores. Bem-vindos a mais um pilar importantíssimo do nosso canal Fenta News, através da sua mentoria MyFenta. Bem-vindos às aulas Google Meet ao vivo, que são dadas semanalmente, acompanhando o assunto da semana. E qual é o assunto da nossa semana? Anticolinérgicos e anticolinesterágicos, é isso mesmo. Todos os pilares do canal Fenta News, através da mentoria MyFenta, estão trabalhando no sentido da construção deste bloco de conhecimento. Então, nós já liberamos para vocês o Spotify sobre esse assunto, inúmeras filmagens foram feitas com ampolas de atropina, neostigmina, com TOF, dando explicações sobre esse assunto importantíssimo. Hoje, a nossa aula sobre o tema e amanhã o clube de revista. E vamos fechar a semana na sexta-feira com casos clínicos provocativos, inteligentes, a aprofundar este bloco do conhecimento semanal, que são os anticolinérgicos e anticolinesterásicos. Muito bem. Então a gente está dando mais um tempinho, já estamos gravando, a aula já está sendo gravada. Você que está nos vendo pela primeira vez, topou com a gente aqui, porque você está na pré-matrícula, experimentando uma semana grátis, recebeu o link, está nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa o dia que você esteja nos assistindo, saiba que isso daqui é apenas um dos 5 pilares da mentoria MyFenta, tá? A nossa mentoria que durante 210 dias acompanha vocês rumo ao aprofundamento do conhecimento em anestesiologia. Muito bem. Bom, quem ainda não é mentorando, não deixe de clicar nos links dos stories, tá? E vir conosco na mentoria MyFenta. Ok? Basta clicar nos stories de @FentaNews no Instagram, que vocês vão ter acesso a aulas como essa toda semana, que com certeza vai auxiliá-los em concursos e também no dia a dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou médico anestesiologista com quase 23 anos de experiência, sou formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora já há 25 anos, TSA desde 2003, né? A gente teve a alegria, né, de ser professor universitário pelo UFJF e ser homenageado por inúmeras turmas de odontologia, farmácia, né? Na medicina a história não tem sido diferente, uma história muito bonita. Nós somos chefe de residência médica hoje, ao lado de outros colegas, mais de 1.500 anestesias por mês nos hospitais que nós somos responsáveis aqui em Juiz de Fora, a terceira cidade de Minas, né? Então, a mentoria MyFenta, ela é um feito, realmente, a realização de um sonho. Já são quase 300 alunos e não para de crescer em todo o país. O assunto de hoje são os anticolinérgicos e os anticolinesterágicos, drogas importantes em clínica médica, em terapia intensiva, importantes também na anestesiologia, particularmente no que se refere à reversão do bloqueio neuromuscular. Afinal de contas, o que são os anticolinesterágicos e qual seria a importância deles, pessoal? Olha, como essa imagem mostra, os anticolinesterágicos, eles são drogas que servem, no caso, para que a gente possa reverter o bloqueio neuromuscular. Deixa eu aceitar aqui a entrada de alguns alunos. Espera aí. Só um pouquinho, deixa eu só aceitar aqui. Tudo certinho. Beleza. Pronto. Voltando aqui, retomando. Então, os anticolinesterágicos são drogas fundamentais para a reversão do bloqueio neuromuscular. Tipicamente, pessoal, o bloqueio do tipo 2, o bloqueio fase 2, que é o bloqueio produzido por todos os átomos polarizantes,
tanto os bloqueadores neuromusculares da família dos benzilisoquinolínicos, como atracúrio, cisatracúrio, mivacúrio, como também o bloqueio produzido pelos antidespolarizantes da família dos aminesteroides, como pancurônio, vecurônio, rocurônio. O rocurônio menos, porque nós já temos um reversor específico para ele, que nós vamos falar no final da aula, que é superior aos anticolinesterásicos, que é o Sugamadex. Tem esse nome de Sugamadex, de sugar, ele é uma estrutura octaédrica, né? O Sugamadex é um amido que funciona como se fosse um anticorpo, né? Um reversor específico que superou os anticolinesterásicos, tá? Mas, de uma maneira geral, nós usamos essas drogas, a neostigmina, a piridostigmina, o hidrofônio, de uma maneira geral, para reverter os bloqueios de áreas polarizantes. E também o bloqueio fase 2, quando a gente faz a succinilcolina em infusão contínua. Apesar de que, muitas vezes, mesmo no bloqueio fase 2 da succinilcolina, eles não funcionam tão bem, porque eles podem também bloquear a pseudocolinesterase, que é a falsa colinesterase. Tá? Então, aí é meio paradoxal. Ele é usado também no tratamento de doenças, né? Nós sabemos, como mostra aí a primeira linha abaixo, que o Alzheimer é uma demência senil que cursa com déficit colinérgico. Então, pacientes portadores dessa demência se beneficiam de anticolinesterásicos que ultrapassam a barreira hematoencefálica. Os que a gente usa, basicamente a piridostigmina e a neostigmina, não ultrapassam, tem uma estrutura de amônio quaternária, mas, por exemplo, a fisostigmina e outros anticolinesterásicos que têm estrutura de amônio terciária, portanto são lipossolúveis e ultrapassam a barreira, podem ser úteis no Alzheimer. Na miastenia graves, nós temos o clássico teste do Mestinon, que é piridostigmina, né, como mostra aí, onde a gente administra a piridostigmina, há uma inibição transitória da acetilcolinesterase, que é a verdadeira colinesterase. Esse paciente portador dessa doença autoimune, né, onde anticorpos vão contra receptores nicotínicos e ele tem fraqueza, ele se recupera transitoriamente da força pelo teste do Mestinon e isso auxilia no diagnóstico dessa doença. Na síndrome de Ogilvy, né, que é uma pseudo-obstrução intestinal, onde o seco começa a aumentar de tamanho e pode ter até uma ruptura dele. A gente pode tentar a administração de neostigmina para acelerar o peristaltismo e desfazer essa obstrução, né? Tem que ficar esperto, tem que ficar com a atropina na mão por causa dos efeitos vagais da neostigmina, mas ela é usada. Na atonia vesical, também pode-se usar anticolinesterásicos para aumentar a contração do músculo detrusor e relaxar o esfíncter, né? Ação parasimpática. O glaucoma, a gente usa o ecotiofato, que é, na realidade, um organofosforado, isso mesmo. Ele se liga de maneira irreversível à acetilcolinesterase, mas ele pode ser usado de maneira tópica, né? Como colírio para tratamento de glaucoma, o ecotiofato. Aliás, quem faz uso de ecotiofato pode ter problemas com a succinilcolina, porque ele inibe muito também a pseudocolinesterase. E pode ser utilizado também essas importantes drogas, os anticolinesterásicos, no tratamento da toxicidade central. Quando a gente tem uma síndrome anticolinérgica por excesso de atropina ou escopolamina, a gente pode administrar a fisostigmina, que tem efeito de passagem hematoencefálica, que aumenta a acetilcolina dentro do cérebro, antagonizando o efeito de bloqueio muscarínico na síndrome anticolinérgica perpetrada pela atropina e principalmente pela escopolamina. Essa imagem aqui mostra um TOF, né, dentro de uma tecnologia que a gente chama de aceleromiografia, é um método quantitativo, onde T1 já tem uma recuperação de 90%, é um critério em que a gente pode estubar o paciente sem usar Sugamadex, sem usar anticolinesterásicos, sem reverter quimicamente. É a tendência da literatura, medicina minimamente invasiva, né? Mas muitas vezes alguns serviços não dispõem dessa monitorização. Então é muito importante a gente conhecer a fundo a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica dos bloqueadores neuromusculares, dos anticolinesterásicos e das drogas que vão impedir os efeitos parasimpáticos, muscarínicos dos anticolinesterásicos, que são os anticolinérgicos, os bloqueadores muscarínicos. E qual que é a importância, então, desses bloqueadores muscarínicos, que vão evitar os efeitos parasimpáticos dos anticolinesterásicos, que vão fazer com que os anticolinesterásicos aumentem, que o aumento da acetilcolina perpetrado pelos anticolinesterásicos haja só onde a gente quer, em princípio, na reversão, que são os receptores da placa motora, os receptores nicotínicos, e vão, portanto, bloquear as vísceras através do bloqueio muscarínico. Qual que é a importância dessas drogas? A primeira delas eu acabei de falar, é justamente
como mostra a primeira linha, evitar os efeitos parasimpáticos durante a reversão do bloqueio com anelostigmina, piridostigmina e hidrofone. Tratam também cólicas, tá? Cólicas menstruais, intestinais, nefréticas, biliares. Deixa eu aceitar mais aqui o pessoal, gente. E tem muita gente querendo entrar. E eu não gosto de deixar a turma de fora. Pronto. Mais um seguidor aqui atendido. Outro aqui querendo. Lá. Permitindo aqui. Pronto. Lá. Então, a primeira importância dos anticolinérgicos, que são as drogas que vão impedir os efeitos muscarínicos dos anticolinesteráticos, é essa própria afirmativa, na primeira linha. Essas drogas, no entanto, os anticolinérgicos, né, os bloqueadores muscarínicos, atropina, glicopirrolato, escopolamina, né, que são os três conhecidos, são muito importantes também para tratar cólicas, né? Então, nós temos aí o Buscopan, tratando cólicas menstruais, intestinais, nefréticas, biliares, né? Ele pode ser associado ao paracetamol, pode ser associado à dipirona, né? Mas, basicamente, bloqueia os receptores muscarínicos, principalmente aí os receptores M3, né, da musculatura lisa, combatendo cólicas, tá? A escopolamina tem grande afinidade por esses receptores, a atropina menos, tá? Tratam síndromes colinérgicas, né? Então tá lá o paciente na lavoura e ele se intoxica com organofosforado. O organofosforado é um anticolinesterásico de ação irreversível, né? E aí vai produzir um efeito parasimpático, miose, salivação, bradicardia, broncoespasmo. Esse paciente chega no pronto-socorro grave. Então, nós vamos lançar mão de atropina, né, que vai ser um dos medicamentos bloqueadores muscarínicos para evitar a bradicardia, evitar o broncoespasmo, evitar a hipotensão, salivação, né? Eles tratam reflexos vagais. Você está no meio de um procedimento anestésico cirúrgico, por exemplo, uma cirurgia de estrabismo, aí o cirurgião traciona a musculatura extrínseca ocular, você tem o reflexo óculo-cardíaco, né, onde o componente aferente é o trigêmeo e o eferente é o vago, causando uma bradicardia pronunciada. Então, você pode lançar mão de uma atropina para evitar essa bradicardia. São usados na parada cardíaca. Foram abandonados dos protocolos pelo ACLS, mas a gente sabe que os anticolinérgicos também têm o seu papel na parada cardíaca, apesar de os guidelines colocarem eles de fora atualmente, eles foram usados muito tempo, né? Então, drogas que foram usadas muito tempo não podem ser deixadas de lado, podem sim ser úteis. E tem efeitos anti-cialogogo, né? Principalmente o glicopirrolato e a escopolamina, bem superiores à atropina, para secar a boca, podem ser úteis em procedimentos endoscópicos, de abordagem de cavidade bucal. Então, essa classificação aí, ela mostra a questão das primeiras drogas que a gente começou falando lá atrás, que são aquelas que inibem a acetilcolinesterase, os anticolinesterásicos, os medicamentos que vão reverter o bloqueio neuromuscular. Do lado esquerdo da tela, né, nós temos os carbamatos clássicos, começando pela fisiostigmina, que não é usada para reversão do bloqueio neuromuscular, ela ultrapassa muito a barreira hematoencefálica, ela tem uma estrutura de amônio terciário, não é muito boa. Em segundo lugar, a gente tem a neostigmina, que é o famoso prostigmine que a gente usa, que pode ser usado numa dose de 30 a 80 microgramas por quilo de peso, tá, pessoal? A neostigmina acima de 80 microgramas por quilo de peso, ela pode estar associada a prolongamento do bloqueio, tá? Ela pode
potencializar a succinilcolina no bloqueio fase 1 por inibição da pseudocolinesterase. Então, não é legal nem para o bloqueio adespolarizante, nem despolarizante, grandes doses de neostigmina. A neostigmina é a mais potente, é o nosso anticolineesterásico clássico dos irreversíveis, né? Dos reversíveis. Mais potente, tem uma duração, tem um pico de ação de 10 minutos, um início de ação, a neostigmina, de 5 minutos, e pode durar até mais de 1 hora. Por quê? Porque a neostigmina ela tem uma ligação do tipo covalente com o sítio na enzima acetilcolinesterase, tá? Já o hidrofônio, ele tem uma ligação muito fraquinha. Nós vamos ver que o hidrofônio tem uma ligação de pontes de hidrogênio. Então, ele tem uma duração muito curta. Ele inibe muito transitoriamente, ele age rápido, mas ele inibe muito transitoriamente a acetilcolinesterase. Já a piridostigmina, apesar de não ser tão potente quanto a neostigmina, também tem uma duração satisfatória e uma potência satisfatória, tá? Do outro lado, do lado direito da tela, nós temos aquelas drogas anticolinesterásicas também, mas que têm ação irreversível. São consideradas drogas tóxicas, né? Então, nós temos aí algumas drogas até utilizadas na guerra química, como gás sarin, tá? E temos também o ecotiafato, que é um tipo de organofosforado, mas que pode ser usado clinicamente para glaucoma. Os organofosforados, de uma maneira geral, são maléficos para a saúde, estão associados à intoxicação, né? E o paciente chega no pronto-socorro com todos os sinais e sintomas de intoxicação colinérgica, bradicardia, broncoespasmo, salivação, abalos musculares pela ação da acetilcolina que está aumentada, né, de concentração pela inibição da acetilcolinesterase, também na musculatura esquelética, né? E esses pacientes não respondem só à atropina. Tem que associar também a pralidoxima para reativar a acetilcolinesterase. Essa imagem mostra, né, do lado esquerdo, a neostigmina agindo no sítio catiônico da enzima acetilcolinesterase e inibindo-a transitoriamente. E do lado direito, um organofosforado agindo no sítio esterásico, né, e a pralidoxima no meio da tela aí, mostrando a importância dessa droga para reativação da acetilcolinesterase quando da intoxicação pelos organofosforados. Essa imagem é da acetilcolina, neurotransmissor fundamental do parasimpático, tá? E também do simpático, quando o assunto são glândulas sudoríparas, é uma exceção. O simpático pega a acetilcolina emprestada quando inerva as glândulas sudoríparas, tá, gente? Isso vai ter uma importância na intoxicação por atropina, a chamada febre atropínica. Ao bloquear os receptores muscarínicos das glândulas sudoríparas, o paciente vai apresentar febre, tá? A acetilcolina, ela é importante também na placa motora, agindo sobre os receptores nicotínicos e, portanto, exercendo o mecanismo de contração muscular voluntária, e ela é importante também nos gânglios autonômicos, tanto do simpático quanto do parasimpático. Essa imagem, ela mostra a enzima acima, colinoacetiltransferase, formando colina com a acetilcoenzima a acetilcolina. E abaixo, à direita, a enzima, a verdadeira acetilcolinesterase, né? A colinesterase verdadeira, degradando a acetilcolina e fazendo um contraponto aí a este importante neurohormônio da contração muscular. Abaixo e do lado esquerdo, mostrando que a acetilcolina age também fora da placa motora em receptores muscarínicos espalhados pelo corpo. Muscarínicos tipo 2 no coração, tipo 3 na musculatura lisa, tipo 4 no sistema nervoso central, né, que são receptores do sistema nervoso autônomo parasimpático e também do simpático, na exceção aí, onde o simpático pega de carona as glândulas sudoríparas. Tá? Então, os receptores muscarínicos são muito importantes, inclusive na regulação do simpático. Em nível de membrana pré-sináptica, os receptores muscarínicos, quando são ativados, eles inibem a liberação de noradrenalina. Então, toda vez que a gente bloqueia esses receptores muscarínicos com anticolinérgicos, por exemplo, a gente acaba potencializando o simpático. É por isso que uma atropina dá tanta taquicardia, dá aumento da pressão arterial, não é só porque ela inibe o parasimpático ao bloquear os receptores M2 no coração e nos vasos. É mais também porque ela libera o simpático na medida que esses receptores têm uma modulação de feedback negativo quando estimulados
em relação ao simpático. Então, quando eles são bloqueados, eles liberam o simpático, tá? Essa imagem mostra uma placa motora, onde a acetilcolina age em receptores nicotínicos, que são verdadeiros canais de sódio, né? E promovem a contração muscular. Quando você lança a mão de um bloqueador neuromuscular, ele vai nos receptores nicotínicos e impede a acetilcolina de agir ali. Quando você faz um anticolinesterásico, como a neostigmina, você enche essa placa motora de novo de acetilcolina e ela vence a guerra contra os seus curares. Acontece que essa mesma acetilcolina vai agir nas vísceras em receptores muscarínicos, infelizmente, produzindo os efeitos muscarínicos ou parasimpáticos, como a gente mostrou. E isso está expresso de maneira bastante clara nessa imagem, né? Mostrando que o nosso sistema nervoso ele tem uma parte somática, de contração voluntária, mas também tem uma parte autônoma, à direita, e mais especificamente parasimpática, quando a gente lança a mão dos anticolinesterásicos, neostigmina, piridostigmina e hidrofônio, a gente está fazendo o quê? Um parasimpático mimético, porque ao aumentar a acetilcolina, ela não vai só vencer a guerra com curária na placa motora, mas vai também estimular vísceras através do estímulo muscarínico, produzindo bradicardia, salivação, broncoespasmo e hipotensão arterial. Basta lembrar do sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso autônomo simpático, né, onde nós temos fibras pré-ganglionares curtas, comunicando de T1 a L2 com gânglios simpáticos ao centro da tela paravertebrais, e fibras pós-ganglionares longas, que vão fazer o efeito mediado pela noradrenalina e adrenalina de dilatação da pupila, taquicardia, hipertensão. E, por outro lado, à esquerda da tela, nós temos o estímulo parasimpático, né, que é a outra parte do sistema nervoso autônomo, onde nós vamos ter efeitos de bradicardia, de salivação, de miose, de aumento do peristaltismo, de contração do detrusor, não é verdade? Esses efeitos são mediados pela acetilcolina, tanto pré quanto pós-ganglionar. Já o simpático é mediado pela acetilcolina no pré-ganglionar e pela noradrenalina e adrenalina no pós-ganglionar, exceto nas glândulas sudoríparas, que é uma exceção que pega carona, receptores muscarínicos barra acetilcolina. Então, essa imagem do sistema nervoso autônomo é para lembrar aos colegas que toda vez que a gente vai fazer uma reversão do bloqueio neuromuscular com um anticolinesterase, como a neostigmina, nós vamos, sim, aumentar a acetilcolina na placa motora, como nós mostramos anteriormente. Mas, infelizmente, vamos também, como mostra o lado esquerdo da tela, produzir efeitos muscarínicos ou parasimpáticos, que precisam ser bloqueados por quem? Por bloqueadores muscarínicos, como a atropina, ou glicopirrolato, ou escopolamina. Do contrário, toda reversão do bloqueio neuromuscular seria uma catástrofe. Essa imagem, reforçando o que a gente acabou de falar, acima e em negrito, ACH, que é a acetilcolina, que age tanto nos receptores à esquerda nicotínicos, né, para vencer a guerra contra o curário, como agem também nos receptores muscarínicos nas vísceras, no coração, no pulmão, produzindo os efeitos parasimpáticos. A atropina, em vermelho, ela visa impedir que a acetilcolina produza esses efeitos muscarínicos, evitando bradicardia, broncoespasmo, secreção. E os curares, quando bloqueiam o receptor nicotínico durante uma anestesia, eles perdem a guerra para a acetilcolina quando do uso dos anticolinesterásicos. Só que os mesmos anticolinesterásicos que produzem a recuperação do bloqueio na placa motora vão produzir efeitos muscarínicos, porque a acetilcolina ela age de maneira igual, tanto em receptores nicotínicos na placa motora, contração voluntária, quanto muscarínicos nas vísceras. Então, pessoal, quando a gente está diante de um paciente em que a gente está fazendo a reversão do bloqueio e a gente faz neostigmina mais atropina, essa imagem mostra o porquê da atropina. A atropina ela vai bloquear esses receptores que estão listados aí, evitando os efeitos muscarínicos ou parasimpáticos, evitando bradicardia, evitando salivação, evitando secreção pulmonar e hipotensão. Só que, infelizmente, a atropina, por possuir uma estrutura de amônio terciário, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, ela vai pegar ali, como mostra abaixo, receptores muscarínicos do tipo 4, por exemplo, no sistema nervoso central, produzindo alteração cognitiva, agitação,
bem como a escopolamina também faz isso. O único que não faz é o glicopirrolato. É o único anticolinérgico que deveria ser usado de rotina, mas não tem no Brasil. Ele tem uma estrutura de amônio quaternária, não ultrapassa, portanto, a barreira hematoencefálica, tá? Então, ele não vai dar efeitos centrais. O glicopirrolato não vai ter efeitos também sobre a pupila, porque não ultrapassa a barreira, tá, gente? Mas, infelizmente, não tem no Brasil. Então, por um lado, os anticolinérgicos são muito bons no momento da reversão do bloqueio, por evitar os efeitos muscarínicos ou parasimpáticos perpetrados pelos anticolinesterásicos, pela neostigmina e os seus primos, mas, por outro lado, pode causar efeitos colaterais como os produzidos no sistema nervoso central, tanto a atropina quanto a escopolamina, por terem estrutura de amônio terciário. Esses efeitos de confusão mental, delírio, são mais graves em pacientes com Alzheimer ou idosos. Por quê? A fisiopatogenia do Alzheimer é justamente um déficit colinérgico. Além disso, ao bloquear, por exemplo, no coração, os receptores muscarínicos, a atropina pode produzir taquicardia que pode prejudicar um paciente coronariopata, né? Então, tem que ser feito de maneira bem homogênea a atropina com a neostigmina para que a gente não observe oscilações nem para um lado nem para o outro. Essa imagem ela mostra receptores nicotínicos e muscarínicos. Lembrando que a gente tem receptor nicotínico na placa motora, que é o alvo dos bloqueadores neuromusculares, chamados de receptores nicotínicos N1 ou NM, e também receptores nicotínicos lá nos gânglios autonômicos, tanto do simpático quanto do parasimpático. E abaixo, os receptores que são bloqueados pela atropina, escopolamina e glicopirrolato, que são os receptores muscarínicos. Toda vez que a gente bloqueia esses receptores, é para não deixar a neostigmina produzir efeitos parasimpáticos nas vísceras, e o aumento da acetilcolina apenas desviar o curare lá em cima na junção neuromuscular. Essa imagem ela mostra uma lista, né, de drogas anticolinesterásicas usadas no dia a dia. Então, por exemplo, o edrofônio é uma droga que tem uma ação muito fugaz, então ela não se presta muito para a reversão do bloqueio neuromuscular no dia a dia. Imaginem vocês uma droga como, por exemplo, o rocurônio, tá? Que depende muito do metabolismo hepático e excreção renal num paciente com disfunção orgânica. Esse paciente certamente teria uma curarização residual quando do uso da neostigmina. Isso acaba não acontecendo porque, felizmente, quando um paciente tem deficiência de depuração de um aminoesteroide, como pancurônio, rocurônio, ele o terá também em relação à piridostigmina e a neostigmina, que dependem igualmente do metabolismo hepático e depuração renal. Isso é uma boa notícia. Tanto a neostigmina quanto a piridostigmina, como eu já mencionei, tem uma ligação covalente e duram mais de uma hora, né? Bem mais de uma hora a piridostigmina e um pouco mais de uma hora a duração da neostigmina. E a mais potente de todas, como eu coloquei, é a neostigmina, com uma dose de 30 a 80 microgramas por quilo de peso. A fisostigmina abaixo, ela não se presta para reversão, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, tá? E os organofosforados, o único de uso clínico é o ecotirofato. Então, os anticolinérgicos, pessoal, são drogas, de fato, muito importantes para nós anestesiologistas, para não permitir com que a acetilcolina, que está revertendo o bloqueio neuromuscular, produza efeitos muscarínicos ou parasimpáticos. Então, aí está o trio da atropina, da escopolamina e do glicopirrolato. Entretanto, quando a gente administra doses muito altas de atropina, muito acima de 30 microgramas por quilo de peso, a dose recomendada é de 10 a 30 microgramas, nós podemos ter a chamada síndrome anticolinérgica, tá? Que vai cursar com taquicardia, rubor, aumento da temperatura pela perda da função das glândulas sudoríparas, que apesar de serem simpáticas, pega carona no muscarínico, confusão mental, porque tem estrutura de amônio terciário e dá confusão mental, né? Alucinações, constipação, ocorre uma cicloplegia, porque o parasimpático ele serve para contrair a musculatura ciliar e regular o diâmetro antero-posterior do cristalino, principalmente para a visão de perto, tá? Esse paciente vai ter uma cicloplegia. E o tratamento para essa síndrome anticolinérgica vai ser o quê? Lançar mão de drogas anticolinesterásicas que ultrapassam a barreira hematoencefálica, como é o caso da fisostigmina e também tratamento de suporte. Tá? Então, é muito perigoso em crianças, quando da reversão do bloqueio neuromuscular, a gente confundir aquelas ampolinhas de atropina
achar que está pegando uma de 0,25, que tem 250 microgramas, e está pegando uma de meio miligrama, que tem 500. Isso aí é um passo para a síndrome anticolinérgica, que é mais comum em crianças. Essa imagem, ela dá uma resumida, né, na questão aí dos bloqueadores muscarínicos, dos anticolinérgicos, chamando atenção para o brometo de ipratrópio, né? O brometo de ipratrópio é uma droga muito utilizada em nebulizações associadas a agonistas, né? Beta 2, adrenérgicos. Ele é um derivado da atropina, que possui grande utilidade no tratamento da asma, ok? Do lado inferior direito, nós temos as estruturas quaternárias, dentre as quais nós destacamos o glicopirrolato, que por possuir uma estrutura de amônio quaternária, é um anticolinérgico, um bloqueador muscarínico, que seria o ideal para ser feita de uma maneira geral nas reversões, porque, como eu disse anteriormente, não ultrapassa a barreira hematoencefálica, e, portanto, é uma droga muito segura em pacientes idosos, em pacientes portadores de algum grau de demência senil. Bom, pessoal, existe agora uma tendência da literatura muito grande para o que a gente chama de reversão específica do bloqueio neuromuscular, tá? Então, inúmeras drogas estão sendo estudadas no sentido da gente não ter que lançar mão de anticolinesterásicos como neostigmina, piridostigmina, hidrofônico, que vão mexer com a bioquímica ali do parasimpático, que vão exigir a utilização de um anticolinérgico para evitar os efeitos muscarínicos. Olha a complicação que é hoje você reverter um bloqueio neuromuscular, né? São drogas, os anticolinesterásicos, que só são autorizados a serem feitas mediante uma monitorização com TOF e presença já do T4. Quem faz isso, gente? Quase ninguém. Os serviços que têm isso, não é? Daí a curarização residual que a gente vê muitas vezes. Então, há uma tendência universal do bloqueio da reversão do bloqueio neuromuscular com agentes específicos. E o principal deles é o Sugamadex, que recebe esse sufixo su de sugar, porque ele é um amido, tá? O Sugamadex, ele é uma estrutura octaédrica, é um amido octaédrico, de característica anfótera, por quê? Ele é lipossolúvel por dentro, ele lembra muito o formato de um donuts, e hidrossolúvel por fora, como se fosse um biscoitinho donuts. E esse biscoitinho donuts de estrutura octaédrica, ele engloba a molécula do rocurônio, revertendo o bloqueio sem necessidade de neostigmina, piridostigmina, e, consequentemente, sem a necessidade de bloquear os receptores muscarínicos, com glicopirrolato, atropina ou escopolamina. O que é ótimo para o paciente, porque vai evitar danos neurológicos, como delírio, taquicardia, aumento da pressão arterial, que pode ser deletério em pacientes com baixa reserva coronariana. Tá? No entanto, o Sugamadex, que a gente tem que lembrar que também pode reverter em algum nível outros aminoesteroides, como Vecurone e Pancurone, mas bem menos, possui suas limitações também. Então, pacientes com clearance de creatinina muito baixo são contraindicados. Pacientes que fazem uso de contraceptivos hormonais podem ter a sua pílula, o seu contraceptivo, com seu efeito diminuído, porque há uma afinidade entre essa molécula e a pílula. A recomendação da ASA, inclusive, é que se o paciente faz uso de um Sugamadex mediante terapêutica contraceptiva com drogas tipo pílula anticoncepcional, que seja tomada medidas contraceptivas alternativas nos próximos 7 dias. Tá? Então, assim, existe uma série de questões também em relação ao Sugamadex. Alergia também pode acontecer, tem aumentada a incidência de alergia, tá? Mas é um caminho sem volta e é uma droga sensacional, o Sugamadex, tá? Pela Sociedade Europeia, inclusive, de Anestesiologia, já é considerado nível 1A para reversão do bloqueio com o rocurônio. Situações em que a gente tem robótica ou cirurgias videolaparoscópicas muito complexas, em que você fica repicando rocurônio,
Não faz sentido, ao término da cirurgia, lançar a mão de um anel estigmina. Esse paciente vai ter problemas de curarização residual. Então, é mais uma indicação aí do Sugamadex também. Então, assim, pessoal, a questão dos anticolinesterásicos e dos anticolinérgicos é fundamental para o médico anestesiologista. Compreender a associação destes fármacos com a anatomia, fisiologia da placa motora, né, e do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático é absolutamente fundamental. Da mesma forma que entender o porquê de uma neostigmina reverter um adespolarizante e não fazê-lo com um despolarizante. Nós já colocamos aqui. O porquê da necessidade de uma atropina para evitar a ação dessa acetilcolina nas vísceras, produzindo os efeitos parasimpáticos. E do porquê de se evitar, a médio prazo, longo prazo, dentro do evoluir da anestesiologia, a reversão química, já que a gente tem o TOF, que acima de 90 garante a extubação sem reversão química, ou lançar mão de antagonistas específicos. Então, o que a gente tinha para falar para vocês nessa aula de anticolinérgicos e anticolinesterásicos era isso, tá, pessoal? Então, foi um prazer ter vocês aqui em mais esse pilar do canal Fenta News, da mentoria MyFenta, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.